Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade. Hulda Guzman, Frutas Milagrosas. The Offering, A Oferenda, 2025. Please Awake. Ask Nature Kindly. Por favor, acorde. Pediu a natureza gentilmente, 2019. Fiesta em El Batey. Festa no Batey, 2010-11. Kali, You Are So Funny. Kali, Você é Tão Divertida, 2023. Lei Rouanet, Vale Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. A pintura The Offering, ou A Oferenda, é a última das 3 obras expostas na parede de madeira e foi executada com guache acrílico sobre linho, em 2025. A obra apresenta uma composição vertical, com cerca de 91 centímetros de largura por 122 de altura. Em 2023, Hulda Guzman participou de uma exposição com o artista sueco Andreas Eriksson, cuja pintura abstrata se caracteriza por campos cromáticos de tons terrosos e botânicos. Inspirada por essa experiência, criou o fundo desta obra em um processo meditativo, a partir de blocos de cor que delineiam um paredão montanhoso entre o mar e o céu noturno. No centro da cena, uma sereia oferece um peixe a um pássaro, como se entregasse a si mesma ao outro, já que também pertence ao universo marinho. O gesto evoca um estado de entrega e transcendência, simbolizado pela luz branca que emana de seus olhos e sorriso, refletida no pássaro. No topo da composição, sob uma lua crescente, a linha do horizonte é levemente curvada, emulando a curvatura do planeta e criando uma atmosfera onírica de um universo astral, onde a comunhão entre os seres se manifesta. No centro da imagem, na parte inferior, uma sereia de pele azul escura e cabelos brancos está sentada sobre uma pedra à beira-mar. Seu corpo, visto de frente, exibe escamas esverdeadas que cobrem a cauda, elegantemente dobrada para seu lado esquerdo, e acompanhando o movimento de seu braço esquerdo, que sustenta um peixe na altura do rosto, em direção a um pássaro branco, que pousa sobre o peixe. O gesto é calmo e frontal, como uma oferenda silenciosa. Os olhos da sereia brilham com uma luz branca intensa, assim como seu sorriso. O mesmo brilho se reflete nas penas do pássaro, sugerindo um vínculo visual entre os dois. A ave, delicada, com plumagem clara e penas abertas, paira em atitude de recepção. Ao fundo, uma paisagem montanhosa se estende em blocos de cor. Manchas densas e sobrepostas em tons terrosos, verdes e vinhos ocupam a parte central da tela, compondo um paredão irregular. Acima dessas massas, dividido por uma linha do horizonte ligeiramente curva, o céu noturno é representado com transições suaves entre azul, fluorescente, escuro e preto, pontuado por uma lua crescente. O mar ocupa a faixa inferior da pintura, também com tons de azul fluorescente e linhas horizontais onduladas, sugerindo movimento. A pedra onde a sereia se apoia, em primeiro plano, é volumosa e escura, recoberta por líquens esverdeados. A pintura se destaca pela paleta contrastante, dominada por azuis, verdes, pretos e os destaques em branco, e pela centralização da sereia, que surge como um ícone no meio da cena. A pincelada é precisa, os volumes bem definidos e a iluminação dramática reforça a atmosfera noturna e transcendental da obra. Na parede marrom avermelhada, oposta à da última obra descrita, ou à direita de quem entra no espaço expositivo, encontra-se a próxima obra deste conteúdo. Intitulada Please Awake,
Ask Nature Kindly, ou Por favor acorde, Pediu a natureza gentilmente, é a segunda da direita para a esquerda. Neste autorretrato, Guzmán se apresenta de costas, remetendo a um longo histórico de figuras femininas representadas deitadas ou semi-reclinadas na história da arte, que geralmente evocam introspecção, sensualidade ou repouso. Aconchegada por seu gato, ela contempla um crepúsculo diante de uma paisagem montanhosa, pontuada por uma nuvem alongada e duas grandes estrelas, compondo uma atmosfera cósmica e idílica. O título Por favor acorde, convidou a natureza gentilmente, foi extraído de uma ilustração de um livro infantil, que acompanhava a imagem de um cogumelo com um olho, reproduzido na pintura aos pés da artista. Tanto os olhos no fungo quanto o título sugerem uma natureza personificada, que se comunica com quem a observa, interagindo de forma educada e afetuosa. O convite para acordar transcende o simples ato de romper o sono, evocando um despertar não apenas físico, mas também emocional e espiritual, que sensibiliza a unidade e equilíbrio profundo contido na natureza. Trata-se de uma pintura composta por 3 painéis verticais de compensado de cedro, justapostos lado a lado, que formam uma única imagem contínua. Executada com guache acrílico e tinta, a obra possui cerca de 180 centímetros de largura por 120 de altura. A divisão entre os painéis permanece perceptível, mas não interrompe a fluidez da cena representada, que se estende de um painel ao outro de maneira integrada. No canto inferior direito, o corpo nu da artista se encontra reclinado de costas, com a cabeça levemente girada para a esquerda. Deitada de lado, apoiada sobre o cotovelo esquerdo e com o braço direito dobrado sob o peito, ela observa a paisagem à sua frente. Um gato de pelos alaranjados, brancos e pretos, está deitado junto a ela, encostado ao seu torso, em atitude de repouso. À esquerda da composição, folhas largas de bananeira se erguem diante de um céu que mistura tons de laranja, azul, cinza e preto, sugerindo o fim do dia. Ao fundo, uma nuvem longa, horizontal e espessa atravessa o céu, ladeada por 2 estrelas redondas, amarelas e brilhantes. Na parte superior direita da imagem, uma silhueta preta de galhos com folhas pendem sobre a cena. Um cogumelo com um olho aberto está pintado na parte inferior direita da tela, próximo aos pés da artista. No horizonte, montanhas em tons marrons e esverdeados compõem um relevo suave e arredondado. A linha do céu é levemente curva. As cores são densas e contrastadas, e a aplicação da tinta respeita os veios naturais do cedro, visíveis por trás do céu, das montanhas e do solo. Essa escolha confere um aspecto orgânico à pintura, em que o suporte se torna parte da paisagem representada. Trata-se de uma imagem silenciosa e concentrada, construída com poucos elementos, mas marcada por forte presença simbólica e sensorial. A parede sobre a qual está a obra descrita anteriormente segue para a próxima, fazendo uma curva no encontro entre elas. Um detalhe na expografia desta sala que cria continuidade no trajeto. Nesta próxima parede, perpendicular à da última obra descrita, está uma grande tela intitulada Fiesta en el Batey, ou Festa no Batey. Em meio a uma exuberante floresta, um grupo de pessoas interagem em uma celebração noturna vibrante. A festa acontece na casa de campo, projetada pelo pai de Guzmán, uma construção que incorpora elementos típicos da arquitetura vernacular dominicana,
como os telhados de dupla água invertidos, projetados para que as abundantes chuvas tropicais escoem rapidamente. A pintura é uma homenagem ao pai da artista, cuja maior alegria é dar festas. E esta, em especial, acontece em uma de suas criações. Entre os convidados, além dos amigos de Guzmán, estão os taínos, povo indígena que habitava o Caribe antes da invasão espanhola. Sua presença se estende ao próprio título da obra, que usa a palavra batey, termo na língua taíno, para designar praças e espaços comunitários destinados a festividades e cerimônias. A figura do peixe-boi, animal icônico do arquipélago, com o qual esse povo mantinha uma forte conexão cultural e espiritual, e na nudez dos personagens, remetendo a uma cultura livre da moralidade cristã. Em plena comunhão com a natureza, as figuras dançam descalças, mergulham em uma piscina natural de águas vindas da mata e se aquecem ao redor de uma fogueira. A cena exala hedonismo, onde humanidade, arquitetura e paisagem se relacionam em equilíbrio e harmonia. A pintura Festa no Batey faz parte de um conjunto que articula corpo, celebração e paisagem. Executada com tinta acrílica sobre tela entre 2010 e 2011, a obra pertence ao acervo do Centro Cultural Eduardo León Jiménez, na República Dominicana. Com grandes dimensões e rica em detalhes, a pintura retrata uma festa noturna em meio a uma floresta tropical. Uma casa de campo em madeira domina a cena. Seu volume principal está elevado sobre pilotis, com telhado de 2 águas e amplas janelas iluminadas. No interior, é possível ver pessoas conversando, dançando e observando a festa do lado de fora. Em frente à casa, a clareira é ocupada por um grande número de pessoas. Nuas ou com roupas leves, elas dançam, caminham, tocam instrumentos, se abraçam, nadam e interagem livremente. No centro inferior da tela, há uma piscina natural de águas azuladas, onde alguns personagens mergulham ou se apoiam nas bordas. À direita da cena, há uma fogueira acesa em torno da qual se reúnem várias figuras, além de uma mesa com pessoas sentadas, comendo e conversando. A diversidade corporal é marcante. Há pessoas de diferentes tons de pele, idades e gêneros, em posturas descontraídas e expressões serenas ou alegres. Em meio aos convidados, é possível identificar personagens que remetem aos povos originários taínos, como os corpos nus e adornados, em conexão direta com a terra e a água, além da presença simbólica de um grande peixe-boi, animal ligado à cosmologia caribenha, em que crianças estão montadas com expressões de divertimento. A floresta que envolve a cena é densa, com árvores de troncos altos, copas volumosas e folhagens variadas, em tons de verde, roxo e vermelho. A luz da casa e da fogueira ilumina parcialmente a vegetação, enquanto o céu noturno aparece em azul profundo na parte superior da tela. O contraste entre a escuridão da mata e os focos de luz artificial e do fogo contribui para a atmosfera vibrante e acolhedora da cena. A composição é panorâmica, horizontal, com múltiplas ações acontecendo simultaneamente, sem centro fixo. A atenção do olhar circula pela imagem como numa coreografia de gestos e encontros. Festa no Batey é uma das obras mais antigas da mostra e antecipa muitos dos temas que se aprofundam na produção posterior de Guzmán. A celebração do coletivo, o vínculo com a paisagem, a integração entre arquitetura, natureza e corpo. A última obra apresentada neste conteúdo está na próxima sala, instalada na parede à esquerda de quem entra no espaço. É a última pintura à direita das 3 expostas ali.
Em 2022, o furacão Fiona atingiu as Ilhas Caribenhas, destruindo a Casa Atelier de Guzmán, em Samaná. A pintura Cali, You Are So Funny, ou Cali, Você é Tão Divertida, retrata a reforma do espaço após o desastre, com a presença de Ed, pai da artista, arquiteto responsável pelo projeto original e pela sua reconstrução. A estrutura da residência é em madeira de palmeira real, abundante na ilha e comum na arquitetura vernacular dominicana, enquanto o piso quadriculado em cerâmica é uma herança da colonização espanhola. Referências também presentes nas pinturas da artista. Atrás de Ed está Kali, divindade hindu que simboliza destruição e transformação, personificando a tempestade. Apesar de sua típica postura voraz, a deusa é recebida com um sorriso e braços abertos, como uma velha conhecida. O gesto sugere enxergar a destruição não só como fim, mas como parte do ciclo natural de renovação. Um reconhecimento de que a abertura ao imprevisível e ao acaso são essenciais para uma relação equilibrada com a natureza. Realizada em 2023, com guache acrílico sobre linho, a cena representada se passa em um cômodo parcialmente reconstruído, com estrutura de madeira à mostra, telhado ausente e vista para o mar ao fundo. No espaço interno da casa, vemos duas figuras lado a lado. À esquerda é Ed Guzmán, pai da artista e arquiteto responsável pelo projeto original e pela sua restauração. Veste uma camiseta escura, óculos e boné e sorri. Ao seu lado, a figura da deusa hindu Kali, pintada com pele escura, cabelos soltos e coroa de chamas vermelhas ao redor da cabeça. Ela ergue os braços e seu rosto exibe uma expressão intensa, quase teatral. O encontro entre os dois, o homem real e uma divindade mitológica, é retratado com naturalidade e humor. O piso quadriculado em verde e branco ocupa a metade inferior da composição e remete a elementos da arquitetura colonial espanhola. As paredes de ripas horizontais em madeira clara ainda estão incompletas. Em alguns pontos, madeiras sobram apoiadas contra os batentes e há estruturas pendendo do teto. Um homem aparece no canto superior esquerdo, agachado sobre uma viga, em atividade de construção. Ao fundo, grandes janelas e uma porta aberta revelam a paisagem exterior. Uma área verde com vegetação rasteira e, além dela, o mar azul sob céu aberto com nuvens brancas dispersas. A luz que entra pela abertura projeta sombras no chão e nas paredes, revelando a incidência do sol e reforçando a sensação de espaço arejado. A composição é organizada em perspectiva frontal, com linhas diagonais que conduzem o olhar para o centro e para o fundo da imagem. A paleta de cores combina tons terrosos da madeira com verdes vivos, azuis saturados do céu e do mar e os contrastes vibrantes da figura de Kali. A pintura articula elementos documentais e simbólicos. Por um lado, registra um momento real da vida da artista. Por outro, insere a presença de uma divindade associada à destruição e à transformação, acolhida com leveza e familiaridade. A cena mistura cotidiano e transcendência, com humor e potência visual. Curadoria: Amanda Carneiro. Acessibilidade: Daniela Rodrigues e Zarte Silva. Produção audiovisual e consultoria em acessibilidade: Mais Diferenças. Narração: Adriana Guerra. Tradução e interpretação em Libras: Jéssica Nascimento Moura. Montagem audiovisual: Cabrel, Escritório de Imagem. Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, 2025.